É isso aí, pessoal. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque mais um vídeo de aí Convergir foi pro ar. Meu nome é Diego Rodrigues e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns efeitos de compressão quando você trata de modelos de casca e modelo de sólido, certo? Para isso eu criei dois modelos aqui. É uma placa com furo bastante simples, dei uma refinada na malha aqui no centro só para eu conseguir homogeneidade na aplicação do carregamento. É, e fiz um engaste na borda que realmente totalmente engastado. Se vocês verem aqui, na casca eu tranquei os 6 graus de liberdade, como é comum, e no sólido, tranquei os 6 graus de liberdade na casca e 3 graus de liberdade no sólido, porque sólido não tem grau de liberdade de rotação, certo? Apliquei um carregamento igual. É uma força que está atuando normal ao plano do elemento de casca, certo? E aqui também normal a minha placa. E o propósito disso aqui é analisarmos o que acontece com a placa quando a gente tenta comprimir ela um pouco, certo? Eu tenho aqui a análise que eu tinha começado. Bem, eu vou plotar novamente aqui, do início. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é o deslocamento, certo? As duas placas são iguais, portanto o deslocamento tende a ser igual. Vocês verem aqui, o deslocamento, se não exatamente idêntico, ele está pelo menos na mesma ordem de grandeza da minha escala aqui do lado esquerdo, certo? Agora, onde que as coisas começam a ficar interessantes? Veja bem, eu vou plotar a minha tensão de Vollmises. Reparem na cor que a gente tem aqui com as cores que a gente tem aqui. Há uma pequena diferença. Vocês conseguem ver, por exemplo, que tem uma área mais clara aqui no centro, que aqui não tem. Enquanto aqui há um vermelho um pouco maior, que aqui a gente não tem. Ou seja, aparentemente a minha tensão de Vollmises para a casca está um pouco maior que para o sólido. Aparentemente não, esse é o que está acontecendo, esse é o número que a gente tem em mãos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nota que isso vai permitir fazer essa análise online, certo? Opa, na verdade aqui eu quero selecionar elementos e eu vou inserir aqui um field de contour value. Vou apagar esse nota 2 aqui. Perfeito. 2.13 ali. Eu inseri mais uma nota e vou botar. Preciso mudar aqui para entidade. Selecionar aqui. Perfeito. Então temos aqui 2.13 de tensão, a tensão bem baixa, porque a força que eu apliquei é baixa. Enquanto no meu elemento de sólido ele está dando 1,54. Hipoteticamente falando, malha de sólida ela é sempre um pouco melhor para fazer uma caracterização de tensão, certo? Porém, está parecendo que o resultado aqui está mais baixo. Tem uma outra coisa que é interessante aqui. Eu vou pedir agora para plotar as tensões principais. Primeira tensão principal seria a parte contrativa. Veja que interessante, a figura ficou totalmente diferente agora. Por quê? Quando você está tratando com malhas de casca, na verdade você está vendo ela como se fosse uma camada fina, porém o software, quando calcula, ele cria divisões em camadas, são os layers. Normalmente são 3, apesar de que alguns softwares permitem que você aumente essa quantidade. Normalmente, por padrão, o software ele já mostra para ti a tensão máxima em todos os layers. Essa é uma característica padrão, mas ela não é a única tensão que existe. Então, eu estou olhando a minha máxima tensão trativa, quando eu olho de cima, na verdade eu estou vendo a tensão que está atuando aqui pela face de baixo, certo? E essa figura ela já está bastante diferente quando a gente compara essas duas imagens aqui. Eu posso forçar, por exemplo, ele mostrar o plano médio. Se você ver o plano médio do meu elemento de casca, ele vai dar tensão zero. Por quê? Porque a linha média dessa minha geometria
como ela está sob flexão, a linha média, a tensão está zero. Se eu tivesse sob tração, esse efeito não aconteceria. Mas numa flexão, a linha média é o lugar onde está zero. Isso é uma característica do meu carregamento junto com a minha geometria. Cada problema vai apresentar uma característica diferente. Mas aqui eu sei disso. Então a minha tensão no meio é zero. Quanto na malha em sólido, a minha característica no meio fica zero, a minha tensão no meio fica zero, mas porque eu modelei ela tridimensionalmente. Quer dizer, os meus elementos que estão aqui no meio, eles estão com a tensão próxima a zero. Se eu tivesse tivesse 5 elementos na espessura, o do meio aqui provavelmente teria tensão próximo a zero. Nunca seria totalmente zero, porque ele sempre tem os nós sempre estão distanciados um mínimo da linha neutra. Então ele vai medir a tensão proporcional a essa distância, certo? Coisas que são interessantes, isso é uma característica que aqui eu estou plotando só a tensão principal no layer de cima. Você está vendo aqui o Z1, que seria o layer de cima. Os elementos sólidos, eles também podem possuir layers. E aí depende da forma com que você resolveu o seu modelo. Depende de um parâmetro chamado número de pontos de integração. Que eventualmente você pode aumentar para um elemento sólido. Alguns softwares permitem, outros não. Os grandes softwares comerciais normalmente permitem. Então, eles também têm layers, é por isso que acontece uma pequena mudança, porém, do jeito que eu fiz a minha simulação, todos os layers, eu estou considerando um ponto de integração no centro, então todas as camadas estão dando o mesmo valor, é como se não tivesse camada. É mais ou menos essa aqui a brincadeira. Então, para a casca aqui eu estou mostrando só a minha camada mais superior, que seria essa face de cima aqui. É por isso que aqui no centro está dando uma tensão compressiva. Certo? Eu vou aumentar a escala aqui, que vai ficar bem visível o que está acontecendo, certo? Vou aumentar aqui, você tem que botar ele para deformar. Talvez tenha que... Com uma deformação, pronto, agora dá para ver bem. Então, os elementos que estão aqui em cima, eles estão sendo comprimidos, enquanto os que estão aqui embaixo, eles estão sendo tracionados, certo? É por isso que agora eu estou plotando a camada de cima e aqui todas as tensões são compressivas. Eu posso plotar só a camada de baixo. Então ele vai ficar essa carinha vermelha, que curiosamente para a nossa aplicação é para ser igual o plot da camada de baixo. Não é igual porque aqui no centro é o lugar, aquela camada é o lugar onde tem maior tensão, mas mais perto das bordas é a camada mais superior. Então por isso que dá essa diferencinha. O Hyper-View especificamente ele tem esse plot aqui que é bem legal, que ele plota na casca as camadas dependem de onde você olha. Então, inclusive, aqui a minha tensão ela ganhou 2 coordenadas, certo? É o equivalente da camada inferior e o equivalente da camada superior. E quando você olha, por exemplo, do topo, ele está mostrando a parte compressiva. Quando você olha pelo baixo, ele está mostrando a parte trativa, certo? E já começa a ficar um pouco mais parecido com a figura que você está tendo na direita. Então, os plots estão começando a convergir. Tem uma pequena diferença na tensão. Eu não investiguei a fundo, mas eu acredito que essa diferença de tensão ela pode estar nascendo porque eu usei elementos lineares do sólido, eu queria rodar mais rápido, e eu usei elementos lineares e não parabólicos. Então pode ser que essa diferença nasça. Daí eu vou fazer uma outra comparação só para verificar, mas não é para esse vídeo. O que é importante notar aqui, então, sempre que você roda um modelo de casca, tem mais de uma tensão em cada elemento, depende da camada que ele está, do layer que ele está. Então, você tem que tomar um cuidado para perceber se você está usando o pior caso. A maior parte dos softwares tem a opção de você definir a pior tensão em todas as camadas. Alguns softwares, eventualmente, você precisa ativamente dizer que você quer pegar a máxima, ou você tem que procurar qual é a máxima, o que seria ainda pior, certo? Essa é a dica de hoje. Muito obrigado, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, dê feedbacks, acesse o nosso site, a gente tem texto escrito também, todo mês, pelo menos um por mês, está entrando lá. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima!